E aí pessoal, Rispoli aqui, estamos começando mais um vídeo daquela nossa série de exercício resolvido. Hoje eu vou fazer um exercício de reparametrização pelo comprimento de arco. Vamos lá para o exercício. Então nós temos essa curva aí, ó, R de t, cuja componente x é dada por 2 sobre t quadrado mais 1 menos 1, e a componente y 2t sobre t quadrado mais 1. O que eu quero é reparametrizar essa curva pelo comprimento de arco a partir do t igual a zero, contando na direção crescente do t. Ele quer que a gente coloque aqui essa parametrização na forma mais simples possível e concluir o que dá para perceber dessa curva aí. Então, dada a nossa curva aí, ó, o que a gente precisa calcular inicialmente é o comprimento da curva, que é dado pela integral do módulo do vetor velocidade. Então, a gente tem que calcular o vetor velocidade aqui para começar, né? Então, nesse caso, o velocidade, ele é simplesmente a derivada da curva com relação ao tempo, que é simplesmente a derivada componente a componente da minha curva ali. Então, o que eu tenho é a derivada da primeira componente, que é 2 sobre t quadrado mais 1 menos 1, e da segunda componente, que é a derivada de 2t sobre t quadrado mais 1. Essas derivadas são fáceis de calcular. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer é uma regra do quociente, e aí, ou regra do produto. Aqui eu reescrevo usando a regra do produto, porque eu acho que fica mais fácil. Então, isso aqui, na verdade, é 2 vezes t ao quadrado mais 1 menos 1 menos 1. E ali eu vou usar a regra do quociente direto mesmo. E a gente já escreve aqui qual que vai ser o resultado disso. Então, vamos lá. Primeiro, usando aqui a regra do produto. Então, essa derivada aqui vai ficar assim. 2 vezes menos 1 vezes t ao quadrado mais 1 elevado a menos 2, vezes a derivada do que está dentro, que é 2t. Derivada de menos 1 é zero, que é constante, então isso aqui tudo i, mais a derivada da segunda componente, que usando a regra do quociente, vai ficar mais, derivada do de cima, que é 2, vezes o termo de baixo, que é t ao quadrado mais 1, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 2t. Tudo isso dividido por t ao quadrado mais 1 ao quadrado, j. Então, essa é a derivada. Vamos juntar aqui para ficar mais simpático. Então, esse aqui vai ficar assim. Vai ficar menos 2 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Opa, 2 não, né? 4t aqui, que é 2 vezes esse 2t aqui, ainda vai ficar 4t. Tudo isso vezes i, mais 2 vezes t quadrado mais 1, menos 4t ao quadrado, sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado j. E isso ainda dá para dar uma simplificada. Isso aqui, se eu simplificar, então, o segundo componente aqui, então vai ficar menos 4t sobre t quadrado mais 1 ao quadrado e mais 2 menos 2t quadrado sobre t quadrado mais 1 ao quadrado j. Beleza. Esse é o vetor velocidade. Só que para calcular o comprimento, eu preciso, na verdade, do módulo do vetor velocidade. Então, eu tenho que pegar esse vetor que eu encontrei e calcular o módulo dele. Então, o módulo do vetor, o módulo de V aqui agora. O módulo de V, então, subindo aqui um pouquinho, o módulo do vetor velocidade é a raiz quadrada de cada uma dessas componentes ao quadrado. Então, vai ficar menos 4t sobre t2 mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 2t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Parece muito feio que não vai dar para simplificar nada, mas na verdade isso aqui vai ficar bem simpático. Olha aqui, primeiro que o denominador das duas frações ali, ó, os dois aqui, ó, esse cara são iguais, então eu posso colocar ele em evidência. Como cada um deles está ao quadrado e eu estou levando ao quadrado de novo, eles estão ficando à quarta potência, mas o que eles fazem é sair aqui da minha raiz quadrada e eu ganho t ao quadrado mais 1 ao quadrado aqui fora. E sobra para mim, na verdade, aqui dentro o quadrado de menos 4t, que é 16t ao quadrado, e o quadrado de 2 menos 2t ao quadrado,
que é um quadrado perfeito, e aí vou usar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí vai ficar assim, né? 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada de 16t ao quadrado, mais 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 8t ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, que vai ficar 4t à quarta, fecha aqui o parênteses. Vou simplificar, porque eu tenho 16t ao quadrado, eu tenho menos 8t ao quadrado, isso aqui vai ficar 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 4 mais 8t ao quadrado mais 4t à quarta. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que 2 mais 2t ao quadrado, porque a gente é semelhante ao que a gente tinha expandido antes, é semelhante a esse termo aqui, ó, que a gente tinha expandido anteriormente. Então isso aqui, na verdade, é 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes, na verdade, a raiz quadrada de 2 mais 2t ao quadrado. Eu posso tirar da raiz, porque o número ali dentro é positivo, não tem problema. Não preciso nem do módulo. Isso aqui vai ficar, então, na verdade, 2 vezes 1 mais t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. E ainda posso simplificar mais uma vez e obtenho exatamente isso aqui. 2 sobre t ao quadrado mais 1, ou como eu gosto de escrever mais frequentemente, 2 sobre 1 mais t ao quadrado. Não mudou nada, tá? Mesma coisa. Beleza. Esse é o módulo do vetor velocidade. Agora eu já estou pronto para calcular a integral do comprimento de arco. Então o comprimento aqui agora, então, nossa próxima etapa, que é o comprimento, como que eu vou fazer ele? Ele é comprimento com relação a t, é a integral de 0 a t do módulo do velocidade com relação à variável w, dw. Ou seja, o módulo do vetor velocidade é esse cara aqui, ó. Então eu vou simplesmente pegar ele e colocar aqui dentro. E aí o que a gente vai ter é o seguinte. Isso é a integral de 0 a t de 2 sobre 1 mais w ao quadrado dw. E aí, qual que é a função que eu derivo com relação a w, que dá 1 sobre 1 mais w ao quadrado, arcotangente. Esse 2 eu posso tirar para fora do sinal da integral, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes a integral de 0 a t de 1 sobre 1 mais w ao quadrado dw. Isso, na verdade, é 2 vezes a arcotangente de w, com esse w aí variando de 0 até t. A arcotangente no 0 é 0. Então, a arcotangente no t vai dar t. Eu vou obter isso aqui, ó, 2 vezes a arcotangente de t. Só que eu não quero só o comprimento. Eu quero o parâmetro comprimento de arco. O parâmetro comprimento de arco, na verdade, ele é a função inversa desse negócio que a gente acabou de achar. A gente achou o seguinte, que o S de t é igual a 2 arcotangente de t. Só que, na verdade, o que a gente precisa é do t em função de s. Então, a gente tem que inverter essa relação aqui. Mas para inverter essa relação é relativamente tranquilo. Eu vou passar o 2 dividindo ali. Então, eu vou ter aqui que arcotangente de t é s sobre 2. E aí, eu vou fazer o seguinte. Qual que é a função inversa da função arcotangente? É a função tangente. Então, eu vou aplicar a função tangente dos dois lados. Então, aqui eu tenho tangente da arcotangente, na verdade, a tangente de S sobre 2. A tangente da arcotangente dá exatamente a variável, que é o t. Então eu vou obter aqui o parâmetro comprimento de arco, t em função de S, que é, na verdade, a tangente de S sobre 2. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse parâmetro encontrado e substituir no parâmetro da minha curva lá em cima. Foi dado para a gente, né? Só relembrando aqui, dado para a gente o R de t, que era 2 sobre t ao quadrado mais 1 menos 1, vezes i mais 2t sobre t ao quadrado mais 1 j. E o que eu tenho que fazer agora para reparametrizar é pegar esse t aqui encontrado, então é pegar esse t de S encontrado
e substituir, na verdade substituir não, fazer a composição do R com relação a esse T aqui. E o que a gente vai obter é o seguinte, o R de S, que na verdade é o R do T de S, ele é na verdade pegar então, onde tem T, trocar pelo T de S, vai ficar assim, ó, 2 sobre tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1 menos 1 e mais 2 tangente de S sobre 2 sobre tangente ao quadrado de S sobre 2 mais 1 J. Então, cortou aqui e subindo aqui dá pra ver direitinho, tá? Beleza. Vamos simplificar isso. Para simplificar isso, a gente vai precisar daquelas identidades trigonométricas, da tangente, seno e tudo mais que a gente puder. Nesse caso, a gente tem o seguinte, dá para ver no denominador aí, que o que eu tenho é 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado de qualquer coisa é, na verdade, secante ao quadrado de qualquer coisa. Lembrando aqui que a secante de S sobre 2 é 1 sobre o cosseno de S sobre 2. Beleza? Então, vou colocar aqui entre parênteses. Vou botar aqui em laranja aqui, entre parênteses. Então, pulando aqui, o que eu tenho na verdade é o seguinte, eu tenho então 2 sobre secante ao quadrado de S sobre 2 menos 1 e mais 2 tangente de S sobre 2 sobre secante ao quadrado de S sobre 2, J. Como eu tenho 2 sobre seno, secante ao quadrado, eu posso, e secante é 1 sobre cosseno, isso aqui na verdade eu posso reescrever como sendo 2 cosseno ao quadrado de 2S menos 1 e mais 2 tangente de S sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de S sobre 2J. É melhor escrever assim porque fica mais fácil simplificar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso, na verdade, isso dá para simplificar mais. E eu tenho uma relação, na verdade, que vai ser muito útil aqui na primeira parte aqui do x, que ela diz o seguinte, que o cosseno ao quadrado de qualquer coisa, ele é 1 mais o cosseno de 2 vezes qualquer coisa sobre 2. Então, vou precisar dessa relaçãozinha trigonométrica que a gente normalmente usa lá no cálculo 1. A gente vai precisar dela aqui. E aí eu vou poder simplificar aqui. E vou usar também que a tangente, né? Claro, essa aqui também é bem imediata, que a tangente de qualquer coisa é o seno de qualquer coisa sobre o cosseno de qualquer coisa. Então vou usar essas duas relações aí para poder simplificar esse negócio aí. Então, continuando nosso cálculo extenso aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 2 vezes, então 1 mais cosseno de S sobre 2 menos 1, tudo isso vezes I, mais 2 vezes seno de S sobre 2, cosseno de S sobre 2, vezes o cosseno ao quadrado de S sobre 2J. Posso cortar o 2 com esse 2 aqui. Posso cortar esse cosseno aqui com um dos cossenos que tem aqui. Isso aqui, então, simplificando, fica 1 mais cosseno de S menos 1 e mais 2 seno de S sobre 2 vezes o cosseno de S sobre 2J. Aqui eu posso cortar esse 1 com esse menos 1 e aí vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer cosseno de S aqui na primeira componente. E na segunda componente eu tenho 2 seno de S cosseno de S sobre 2. Então tem 2 seno de S sobre 2 cosseno de S sobre 2J. Só que todo esse termo que está aqui, mais uma identidade trigonométrica, isso aqui na verdade é o seno de 2 vezes o ângulo que está ali envolvido. Isso aqui na verdade é seno de S. Então posso
reescrever isso aqui como sendo cosseno de SI mais seno de SJ. E reparametrizado pelo parâmetro comprimento de arco, a curva que aparece é essa aí, cosseno de SI mais seno de SJ. Que curva é essa? Isso aqui nada mais é do que um círculo de raio 1. Na origem, né? Centrado na origem. Ou seja, no parâmetro, essa curva, aquela curva estranha que tem aquela cara toda esquisita, nada mais é do que uma parametrização, um círculo de raio 1 centrado na origem. E é isso. Então o nosso exercício era esse aí. Era para reparametrizar e ver o resultado que ia dar. O resultado que deu foi um círculo, né, centrado na origem de raio 1. E é isso. Deu um pouco de trabalho, é assim mesmo, são muitas etapas, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.